Fala galerinha, bem-vindo de volta ao programa Papo de Vestibular. Depois do carnaval, você pular todas as folias aí, agora o ano começando de vez. E na volta do programa Papo de Vestibular, eu tenho o prazer de entrevistar aqui uma pessoa muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista. Ela é formada na Unesp em Letras, tem mestrado na Unesp, deu aula em faculdades há mais de 20 anos, em 3 cursos, já foi corretora há muitos anos de vestibular, de redação de vestibular, treinou uma equipe. Olha o tamanho do currículo dessa mulher. Além disso, é cronista, tem um livro de crônicas chamado Enquanto é Tempo. E saiu do forno ano passado o manual Redação Nota 1000, principalmente por conta desse manual que é valiosíssimo. Eu trouxe ela aqui, fiz questão dela falar bastante e ter várias dicas. Esse manual é focado para o Enem. Como todos sabemos, mais de 500 mil pessoas zeraram no Enem. Então, nós vamos falar tudo sobre a Redação Nota 1000 da Eliana Jacó. Então, fique com a gente até o final. Tem várias perguntas também dos internautas que ela vai responder. E, para fechar, ela ainda é dona de uma escola chamada Em Bom Português, professora de um curso especial de redação aqui na nossa região, referência da nossa região. Então fique conosco até o final. Essa entrevista você não pode perder com Eliana Jacó, professora especialista em redação para o Enem. Eliana, prazer ter você aqui. Obrigada, Bruno, eu que agradeço. E um tema extremamente importante para todos os alunos de redação e não tinha como começar de uma outra forma. Por que mais de 500 mil alunos zeraram na redação do Enem de 2014? Olha, eu li sobre isso uma matéria na Folha. Eles acreditam que muita gente não entendeu o enunciado da proposta. Então, às vezes, por não dominar o assunto mesmo, mas a grande aposta é de que o aluno não tenha entendido a proposta da redação. Entendi. E 500 mil, praticamente 10% dos alunos, sempre teve esse índice, Eliana? Eu acho que dessa vez eles pegaram mais pesado porque o exame estava sendo um pouco desmoralizado. O Fantástico, no ano passado, tinha distribuído seus repórteres por todo o Brasil para eles mesmos fazerem a redação e cometerem grandes piadas para ver como que ia ser. E eles acabaram tendo uma nota razoável. Então, eu acho que esse ano, para moralizar um pouco mais, dar um pouco mais de credibilidade ao exame, os corretores devem ter sido orientados a fazer uma correção, uma revisão mais criteriosa. E parece ser uma tendência do Enem, Eliana, me corrija se eu estiver errado, temas não esperados, vamos dizer assim. A própria lei seca talvez não estava tão em voga assim, e já faz alguns anos que o Enem não vem buscando temas tão clássicos na redação. Essa é uma tendência, você acha, para os próximos anos também? Ou isso não tem como prever? O que eu percebo é que existe sempre uma preocupação social, né? Então, a tendência é sempre buscar alguma coisa que está transgredindo na sociedade, que está fazendo mal de alguma forma, para ver se o aluno tem um senso crítico, como ele está avaliando isso, né? E qual que é a saída quando você se depara na prova com um tema que você não faz ideia? O que o aluno deve fazer, se portar nesse momento? De que forma? Eu falo que a leitura ajuda demais o aluno na hora da redação. Então, se o aluno vem lendo o ano todo, ou durante todo o seu ensino médio, ele tem um bom repertório, independente do tema que cair, pelo menos um lado da questão ele vai ser capaz de falar. O professor Rodrigo, aqui da nossa escola, o Rodrigo da ele conta uma experiência que ele passou na faculdade, quando ele fez letras. Ele disse que na prova caiu uma redação sobre Copa do Mundo, e ele não gosta de Copa, ele não entende nada de futebol. E aí ele ficou sem saber o que escrever, pensou um pouquinho e acabou fazendo sobre o aspecto político da Copa. E
conseguiu tirar uma nota muito boa. Então, sempre existe, se o aluno tem uma boa leitura, um bom repertório, se ele assiste a filmes, a noticiários, com certeza, um lado da questão, né, ele pensar direitinho, pelo menos por um lado, ele vai conseguir falar sobre o assunto. Entendi. E nessa entrevista, eu sabia que seria uma entrevista extremamente importante e especial para os alunos. Antes de realizar, eu fiz várias perguntas no Facebook para a galera que nos acompanha na página, perguntando quais são as principais dificuldades, o que eles gostariam de perguntar para uma professora especialista em redação. E um deles, o João Pedro Negreiros, ele tem uma dúvida sobre a questão da correção. Quais são os critérios de correção do Enem? Quais são os critérios que é embasado? Porque sempre fica naquela dúvida, nossa, eu acho que fiz uma redação melhor, e sempre tem esse debate. Então, quais são, para ficar bem claro para os alunos, Eliana, quais são esses critérios de correção? O Enem, ele adotou 5 competências, são analisadas 5 competências no Enem. Então, primeiro, o aluno tem que saber língua portuguesa. É lógico que se cometer um desvio aqui e ali, um erro de concordância, um acento, eles falam que é um desvio leve e o aluno não é muito penalizado. Mas ele tem que saber fazer regência, concordância, pontuar. Então, domínio da língua portuguesa. Esse é um item importante. Segundo, ele tem que saber o que é uma dissertação. Como é essa estrutura de texto, porque o Enem só cobra texto dissertativo. Então, ele tem que saber que o texto dissertativo tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. Essa estrutura é básica, tem que conhecer essa estrutura. Depois, ele tem que fazer um texto em que ele relacione tudo que ele aprendeu. Eu falo muito isso para os alunos durante as aulas de redação. Procure relacionar a proposta que eu estou dando com o filme que você assistiu, com a notícia que você viu no jornal, com outro que você viu na internet, relacionar o que você viu em história, em geografia, em filosofia. Então, o aluno, nessa competência, o aluno tem que saber relacionar tudo que ele, todo o seu repertório, organizar as ideias direitinho, tá? Então, essa é a outra competência. A outra competência é quanto à coesão. Então, não adianta você só jogar ideias no texto fragmentadas. Eu falo que se não houver um elemento de coesão para costurar as partes do texto, fica parecendo o trailer de filme, tá? Tudo, né, estanque. Solto, solto. Então, ele tem que saber costurar as partes do texto para ir dando sentido e a coisa ir progredindo, tá? Sim. E, por último, ele tem que fazer uma proposta que esteja de acordo com os direitos humanos, né? Respeitar os valores humanos. Então, ele não pode fazer uma proposta que transgrida isso daí. Se ele dominar bem essas competências, com certeza ele vai fazer um texto, né, organizado aí e vai conseguir ter um bom resultado. Entendi. E eu me lembro bem, Eliana, quando eu estava no ensino médio, e a gente sempre aprende uma estrutura básica. Para fazer uma redação, não é uma regra, você pode, né, até onde eu sei, você pode fazer de outras formas, mas existe uma estrutura básica, se você seguir, a sua possibilidade de acerto é muito grande. E tem alguns alunos aqui, o Edson Nunes e o Railton Moraes, que perguntam exatamente isso. Qual que é uma estrutura boa ou necessária para que eu possa chegar perto dessa redação nota 1000? A gente fala o seguinte, que no primeiro parágrafo, na introdução, o aluno deve colocar já algum termo, a expressão, o tema que estiver na proposta, tá? A gente fala que é o recorte. Então, aquela contextualização. Você tem que contextualizar e não começar logo de sola. Então, você faz uma contextualização, dá uma volta, faz um retrospecto, né? Uma retrospectiva do assunto, tal, para chegar onde você quer. Eu acho que esse começo é muito legal. Tá? Você já pode jogar alguns argumentos e depois desenvolvê-los nos parágrafos seguintes ou não? Não necessariamente? Lançar alguma ideia, mas o ideal é que depois, nos outros 2 ou 3 parágrafos, ele faça esse desenvolvimento, né? E aí, os argumentos e fecha a conclusão com uma proposta de intervenção. No desenvolvimento, ele pode ponderar, ele pode colocar exemplo, ele pode ilustrar, ele pode explicar, tá? Então, dá uma visão geral, fazer uma discussão do assunto. Certo. No último parágrafo mesmo, que ele vai fazer a conclusão, e aí ele coloca o seu ponto de vista. Eu sempre oriento que o aluno evite, eu penso, eu acho, na minha opinião, mesmo que na dissertação eles dizem que no artigo de opinião isso pode. Eu acho que a gente tem que fugir desse modelo, primeiro porque é redundante. O que é a sua dissertação? Ela é todinha o seu ponto de vista. Então fica redundante você falar, eu penso, eu acho, no meu ponto de vista, fica redundante, não precisa.
E você tem que fugir um pouco da primeira pessoa. Então, numa dissertação, no máximo você vai colocar a primeira pessoa do plural. Nós, né, pensamos, concluímos, resumimos, mas evitar ao máximo essas expressões. Você vai colocar sim o seu ponto de vista, mas de uma forma mais indireta, mais impessoal. Entendi. Tá? Existe uma certa tendência, eu vejo em algumas redações, da proposta de intervenção final ser aquela de salvar o mundo, né? Então, salvar o mundo dá conselho, né? Dá conselho. Você não pode, eu falo, gente, não usa você nunca. No seu texto você não pode usar o pronome você. Então, primeiro, conclamação, né? Vamos nos unir para, ou então dá um conselho, tá? Você deve fazer isso, você não pode fazer aquilo, evitar isso porque não dá certo. Legal, Eliana, muito legal. E questão de título, dos alunos, a Júlia Gonçalves e a Débora Guedes perguntaram, título é obrigatório no Enem? Caso for, ou se queira colocar um título, como criar um título ideal? O problema do título é o seguinte, o Enem nem sempre cobra, eles falam que não é obrigatório. Mas eu pergunto sempre para o meu aluno, você algum dia abriu um jornal, uma revista e leu algum texto sem título? Não tem cabimento, ninguém vai se interessar por um texto que não tenha título. Então, eu acho que a grande dica que eu dou é que o aluno faça um título muito criativo, que ele faça uma intertextualidade, que ele volte lá num filme muito conhecido e repita o nome do filme, faça um trocadilho, ou pega lá uma frase do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, relabora isso, tá? Faça um trocadilho, então faça menção a uma música, a um poema. Então, eu acho que isso mostra para quem vai ler, para o corretor, que o aluno já pensou em outra situação, em outro texto. Eu acho que dá uma abertura muito legal para quem vai ler, de que você está pensando, você está fazendo relacionando a uma outra obra. Então, eu aconselho fazer título sim, mesmo que não seja obrigatório, a não ser que peça, não coloque título. Mas se falar, fique à vontade, você pode se você quiser colocar um título, eu sugiro que coloque, porque um título criativo, ele já ganha pontos de cara, ele já tem uma abertura, já promete uma abertura muito maior para o seu corretor. É como letra. Mas a letra não é importante? O Enem fala que a letra não precisa ser bonita, ela precisa ser legível. Ok, legível. Só que é o seguinte, se você pega um texto que tem uma letra boa, né, muito bonita, e uma letra toda estrupiada, mesmo que o aluno tenha um texto, um artigo, um conteúdo muito bom, você vai contra a exposição, tá? E isso interfere sim. Mesmo falar que não, interfere porque você demora mais tempo para ler, você tem que ler 2 vezes, você não entendeu. Então, o outro texto que você lê e flui, as ideias vão pegando, vão aparecendo, vão surgindo com muita clareza, acabou, pronto, você já dá nota. Agora, aquele que você tem que voltar, você tem que fazer uma força para entender, você não acompanha muito o raciocínio do aluno, eu acho que isso interfere. Legal. Só para contextualizar também quem está nos assistindo, a Eliana fala com toda essa propriedade que, além de ser autora do Manual Redação Nota 1000, ano passado, na escola dela, chamada Em Bom Português, fizeram um evento Dia E, Operação Enem, e ela... Fizemos, né? Você fez parte. Isso. E um evento que ela treinou uma equipe de professores para corrigir redações de acordo com os critérios do Enem. Então, gabaritadíssima, sabe muito do que está falando. E eu gostaria de perguntar, foi muito essa questão, eu falei, é uma dúvida minha, e eu achei que só eu tinha esse problema, Eliana. E quando eu comecei a perguntar para os alunos no Facebook, e muita gente também tem essa dificuldade que eu tenho. Gabriel Vilar, Karina Maria, Bruna Estela, Amanda Passos e Bruna Nunes, todos com dificuldade de iniciar o texto. Muita gente falando assim, olha, eu demoro 20 minutos para começar meu texto e 2 para terminar, porque a hora que começa desembesta de vez, como a gente fala. Então, como que é? Existe alguma dica para iniciar a redação no vestibular? Principalmente que tem essa questão da pressão, do tempo, né? Bruno, essa dúvida que você coloca aí, você e os outros alunos, ela é clássica. Quando você pede uma redação em sala de aula, a primeira pergunta que surge é, professora, como é que eu começo? Isso de 5º ano em diante é normal. Existem várias maneiras de a gente começar um texto.
tá? Então, o aluno pode começar o texto com uma definição, se ele já conhece o assunto, tá? Então, lei seca já pode começar conceituando. O aluno pode começar com uma pergunta, a gente chama de pergunta retórica, porque ele vai perguntar e depois ele mesmo vai responder, tá? Pergunta. Ele pode começar fazendo uma divisão. Então, os problemas do Brasil se dividem em tal. Quem lê a sua introdução, ele tem que saber o que vem pela frente. Então, é muito legal quando o aluno divide as partes do seu texto, ele cita os assuntos que ele vai comentar, porque o corretor já percebe que ele tem clareza, né? O que vai vir pela frente. Isso é igual ao trabalho acadêmico, monografia, TCC, dissertação. Na introdução, você tem que deixar claro o que vem pela frente, né? Agora, pode começar também fazendo uma alusão, né? Então, essa alusão pode reportar a um texto filosófico, né? Então, segundo o filósofo tal, ou você pode fazer uma alusão bíblica, já começar com uma frase, né? Uma máxima bíblica, religiosa, pode ser também científica. Então, esse início, existem várias maneiras de iniciar o texto que o aluno pode se orientar, não precisa simplesmente começar todo mundo da mesma forma. Uma forma que é chavão, que eu peço muito para os alunos prestarem atenção e fugirem, aliás, não é uma forma, são várias formas, né? Como eu trabalhei 20 anos numa faculdade e a gente corrigia a redação dos vestibulares, teve um ano que eu anotei 11 começos que se repetem. Então é assim, nos dias de hoje, no mundo de hoje, nos dias atuais, no mundo em que vivemos, esses começos todos, eles desanimam o corretor, porque na hora que o corretor pega, ele fala, mais uma. Então, por que a gente pede para evitar isso? Primeiro, porque é chavão, tá? Muita gente começa assim, não tem originalidade. Segundo, porque se você pensar, 99% dos assuntos não são do mundo de hoje. Sim. Mas pedofilia é novo. Não, pedofilia, o nome é novo. Mas sempre existiu pedofilia. Mas bullying é um assunto novo. Não, o nome, a abordagem é nova, mas o bullying sempre existiu, né? E não é só na escola, bullying acontece no trabalho também, tá? Então, você falar que é no mundo de hoje, eu acho que o único assunto que cabe falar do mundo de hoje é a tecnologia, que muda todo dia e você não acompanha. Então, nesse caso, tudo bem. Mas até aí eu peço para evitar esse começo, porque é chavão e desanima quem vai fazer a correção. Tá? Muito bom. E, Eliana, para terminar esse nosso papo, que eu tenho certeza, foram muitas, inúmeras. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria muito de agradecer a todos esses alunos. Peço desculpas àqueles que eu não li a pergunta, porque foram muitas mesmo. E isso até já abre um precedente para lhe convidar para próximos programas aí com a gente, né? E para terminar então esse papo, que eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todos os alunos, quais são os passos, alguns passos para o aluno ter uma redação nota 1000 no Enem de 2015? Bom, quando o aluno me procura para fazer o curso de redação, a primeira pergunta que eu faço para ele é o seguinte: você lê? O aluno tem que ler, tá? Por dois motivos. Primeiro, para ele se informar. Não adianta ele saber fazer uma boa dissertação e cair um tema que ele não está atualizado, ele vai rodar, tá? Então ele tem que estar atualizado. Ler para se atualizar e ler para aumentar o repertório dele de palavras, de ideias. O aluno que lê bastante, ele não fica parado assim, buscando a palavra, buscando a ideia, ele não perde tempo. Então, a leitura é fundamental. Segundo, escrever. Redação é treino. Teve muito aluno que fez um ano de redação com a gente, depois mudou de cidade, parou de fazer redação, e esses alunos disseram que quando eles prestaram o outro vestibular, a nota caiu bastante. Isso significa que você não aprende a fazer redação e está pronto para o resto da vida. Não é. Você tem que ter intimidade com as palavras, porque quando a gente escreve, eu falo sempre para as mães, quando a mãe vem me procurar porque ela quer que o filho dela faça um curso de redação, ela está esperando que eu ensine a escrever. Eu não vou ensinar ele a escrever, eu vou ensinar ele a ler, a pensar. Por quê? Escrever é resultado. É um processo. A gente só escreve aquilo que a gente está pensando. Então, primeiro eu tenho que oferecer um bom texto para ele, eu tenho que fazer uma interpretação legal com ele, para ele ter condições de pensar sobre o assunto e escrever. Então, a leitura, na verdade, a redação é a organização do pensamento.
E isso só vai melhorar se você treinar bastante, tá? Certo. Em terceiro lugar, a dica que a gente dá é conhecer bem a língua. Não adianta você ter boas ideias e se expressar mal, até para falar, né? Qualquer profissional de qualquer área, se ele se expressar errado, se ele falar um português muito ruim, ele perde credibilidade. Então, se você for um veterinário, um advogado, um médico, se ele cometer erros de português, você começa a desconfiar de que a competência dele não é tão legal assim, ele também não domina muito a área dele, porque você pensa, bom, se ele não sabe bem português, se ele não aprendeu bem a língua, né, ele não vai ser bom na área dele. Então, saber português, conhecer bem a língua, isso é fundamental. E eu acho que é isso. E especificamente para fazer o Enem, dominar bem as competências, saber muito bem o que a banca do Enem espera do seu texto. Se o aluno tiver muito claro quais são essas competências, eu acho que ele consegue escrever um texto bom. Então esses são os 4 passos para o sucesso na redação do Enem: ler, escrever, conhecimento da língua e saber as competências do Enem. Eu acho que com isso aí o aluno tem grande chance. E Eliana, e tudo isso que você falou está aqui, Redação Nota 1000? Esse livro é resultado de 32 anos de trabalho. E eu não vejo muitos livros específicos dessa área. E o manual da Abril eu acho que é muito bom, mas depois de 32 anos trabalhando na faculdade, na escola pública e no meu curso de redação, eu percebi que a seleção que eu tinha de textos e a experiência que eu tinha acumulado já era suficiente para eu montar um manual com a minha cara, com a minha marca, com tudo que eu acho que é importante o aluno saber. Então, esse manual... E ele é focado para o Enem? Ele é focado para o Enem, mas eu mostro os problemas e as qualidades de texto nos textos que eu mesma escrevi, né, que eu sou cronista, escrevo no jornal há mais de 10 anos, já publiquei um livro de crônica. E então eu peguei textos meus e textos de outros autores para mostrar problemas de redação. Então, o que é generalização? Eu mostro isso no texto do Luiz Fernando Veríssimo. O que é chavão? Eu escrevi uma crônica sobre chavão. O que é pressuposto? Então, eu mostro problemas gramaticais, né? Eu mostro os problemas dos conteúdos, os erros, né, de conteúdo, e no final do manual tem 2 cartas de filmes que eu acho muito interessantes também. Os alunos têm que saber que alguns filmes vão ajudar muito na hora de fazer um texto. Uma carta de filmes foi feita pelo professor Bruno, né, que é professor de Ciências Sociais, formou em Ciências Sociais, então tem uma visão muito legal. E a outra carta de filmes foi feita pelo Rodrigo Daum, professor de Letras, que tem uma visão também diferente, porque ele é mais voltado para as artes. Então, uma lista de sugestão de temas que estavam no blog do Enem. Então, é um manual que traz redações que já foram bem avaliadas, que tiraram nota 1000 pelo Enem. Então, eu mostro, olha, gente, o Enem espera esse tipo de texto aqui. Eu não sei, eu funciono muito com um modelo. Se me der um modelo, eu vou. Então, eu acho que é legal a gente ter um modelo para o aluno, porque o aluno também fica achando que uma redação nota 1000, ela é muito complexa, ela é muito difícil e tal. E a gente, quando pega uma redação que foi bem avaliada pelo Enem, a gente vê que é um vocabulário muito simples, as ideias são muito simples, só que tem muita clareza, a pessoa tem uma intervenção legal no final, ela dá uma sugestão boa, né? E então eu acho que espanta o medo um pouco do aluno. Então eu acho que o manual ficou assim, com dicas que eu sempre considerei importantes para quem ia prestar um exame do Enem. E ele tá vendo, Eliana? Quem está nos assistindo quiser adquirir o manual Redação Nota 1000, como faz? Bom, a gente está vendendo pela internet, né? Certo. Deve aparecer no seu vídeo o site agora, nesse momento. Quem quiser, já clica aí então e adquire o manual da Eliana Jacó, Redação Nota 1000. Isso. Eliana, muito prazer ter você aqui. Prazer de coração mesmo. Obrigada, espero que tenha contribuído de alguma forma para que vocês saiam bem nas redações do Enem. Com certeza, prometo que antes da prova do Enem eu trago ela de volta aqui, a agenda dela é
bem cheia, mas eu consigo trazer ela de volta e te responder novas perguntas. Então, gostaria de agradecer muito a todos os alunos que fizeram perguntas para a Eliana sobre redação. Peço mais uma vez desculpas àqueles que eu não respondi, mas prometo que numa próxima entrevista com ela, nós vamos responder outras questões sobre redação também. E isso coloca ainda mais importância de você participar do nosso programa. Se você quiser saber sobre outros temas ou outros cursos, coloque seu comentário aqui abaixo. Se você curtiu esse vídeo, curta então também aí no YouTube e indique para outras pessoas esse nosso vídeo e outros também do nosso programa. É isso aí, esse é o Papo de Vestibular de hoje sobre redação com Eliana Jacó, autora do Manual Redação Nota 1000. E até a próxima, pessoal!